Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma live do Projeto Jovens Bíblicos. E hoje estaremos com um bate-papo bíblico sobre o que é ser pentecostal, com a presença do nosso nobre pastor Raifran Batista, que estará conosco aqui respondendo alguns questionamentos e compartilhando aquilo que a Bíblia diz sobre esse tema tão importante. É um prazer ter você conosco. Lauriane, obrigado Evandro, Ismênia, Ferreira, Santos, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Nós vamos conversar sobre esse tema importante, principalmente para nós que somos pentecostais, e iremos deixar claro através dessa conversa que o pentecostalismo não é uma invenção, que a nossa doutrina não é algo inventado. Nós temos base bíblica, nós temos conceitos históricos, nós temos principalmente a palavra de Deus como direção para as nossas vidas e também o crescimento, as evidências, né, através da igreja, das ações da igreja durante a história. Nós gostamos sempre de utilizar alguns livros e vamos estar aqui no final da nossa live apresentando alguns livros aos nossos amados irmãos para que vocês possam adquirir e aprofundar mais sobre esse tema. Já está conosco aqui o nosso pastor Raifran Batista e a gente vai mandar aqui para ele o convite. Pastor Raifran. Ok, tá ouvindo aí direitinho? Essa live do Instagram, às vezes, para quem está apresentando, está travado, mas para quem está assistindo, está bem. Então, se a minha Ok. imagem travar, o importante é que saia pelo menos a voz e que o senhor aí possa estar dando a palavra, ok? Ok, tudo bem. Então eu quero também cumprimentar todos os nossos internautas aí, os participantes desta live, desejando sobre a vida de todos a paz de Cristo Jesus. Amém. Meu pastor, eu gostaria de começar falando sobre um dos escritores que eu admiro muito, e é presbiteriano, mas ele é muito imparcial, que é o pastor e escritor Alderi Souza Matos. Ele fala sobre a história do pentecostalismo e deixa claro que é de extrema importância para a história da igreja o movimento pentecostal. Uhum. De que há base bíblica, a base histórica, há evidências, mudou a história da igreja, que antes havia uma rotina e um comodismo espiritual. E eu gostaria de saber do senhor qual é o ponto de partida histórico do movimento pentecostal. Bem, como crentes em Deus e na Bíblia, ao meu ver, o ponto de partida para nós, assembleianos, tem que ser Atos 2, o fenômeno do dia de Pentecoste. Na verdade, não é o dia de Pentecoste em si, porque o dia de Pentecoste é uma festa judaica que já acontecia há muito tempo, mas o que para nós é o essencial, historicamente falando, é o fenômeno que Deus ocasionou, que Deus irrompeu na história, manifestando o seu Espírito Santo. Então, para mim, esse é o ponto principal, inclusive embasado na Bíblia Sagrada. Agora, em se tratando de movimento pentecostal moderno ou contemporâneo, aí então, para nós, o ponto importantíssimo é a escola bíblica Betel, em Topeka, nos Estados Unidos, onde é ensinado
pela primeira vez, a ênfase na evidência física do batismo com o Espírito Santo e, logo em seguida, o movimento da Rua Azusa com William Seymour, que vai despertar pessoas do mundo inteiro interessadas pelo fenômeno da glossolalia, o fenômeno do falar em novas línguas pelo poder do Espírito Santo, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, esses dois momentos históricos, um bem antigo, que é o dia de Pentecoste, o fenômeno que ocorreu em uma festa de Pentecoste em Jerusalém, e agora mais perto de nós aqui, abril de 1906, considerando o fenômeno de 1901, que foi o momento em que Agnes fala em outras línguas, o momento em que o seu professor estende sobre ela as mãos, depois que ela diz: eu creio que se o Senhor, se dirigindo ao pastor, orar sobre mim com imposição de mãos, ocorrerá comigo, pode ocorrer comigo o que ocorreu no dia de Pentecoste. E, de fato, no amanhecer, na virada do ano de 1900 para 1901, então a jovem Agnes, que se preparava inclusive para a obra missionária transcultural, recebe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, pelo poder do Espírito, de falar em línguas, e logo depois William Seymour, com o movimento da Rua Azusa, conhecido como o despertar do moderno movimento pentecostal. Pastor Raifran, se eu tiver equivocado, se eu tenho liberdade de me corrigir, mas é digno de nota que nos primeiros séculos não é tanto falado a questão dos dons espirituais, porque havia um grande embate, principalmente no primeiro e segundo século, em relação à cristologia e à doutrina de Deus, correto? Os historiadores e os nossos primeiros pais, os pais chamados pais apostólicos, aqueles mestres que vieram logo após os apóstolos, eles não sentiram necessidade de discutir o assunto, porque era tão natural a prática, a evidência dos dons, o mover do Espírito Santo, era tão natural que, de fato, não havia necessidade de se escrever tanto, de se debater, de se discutir, e nem de fazer uma convenção ou um concílio para poder se discutir o que não era discutível. Ou seja, era prática normal daqueles crentes receberem o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, nós temos algumas citações e um pequeno estudo que eu fiz. Inclusive, está nesse livro, acho que tu tem ele aí, Porque Sou Pentecostal. Tu já está com ele aí, né? Pois é, eu escrevi algumas coisas aí. Esse livro serviu de base para o nosso 4º Seminário de Doutrinas Bíblicas. E eu cito, por exemplo, apologista Justino Marte, que viveu entre 100 e 165 depois de Cristo. Ele já faz menção disso, da naturalidade com que essas coisas ocorriam. Ele dizia: são dons proféticos que você poderá vê-los entre nós, nos homens e mulheres que têm os dons do Espírito de Deus. Está aí na página 34. Logo também, Irineu, um dos pais da igreja, por volta do ano 130 depois de Cristo. Logo depois, Orígenes, já no século III, né? Vivendo até o século III, que é entre 180 e 254, que dá testemunho de que os seguidores de Cristo falavam línguas estranhas. E tantos outros, como depois, já no século IV, Eusébio de Cesareia, um grande historiador, vai dizer que
dos afamados daquela época, disse que Quadrato ter-se-ia destacado por seus dons proféticos. Havia também muitos outros afamados naqueles tempos, ocupando os postos mais altos na sucessão apostólica. Também o Espírito Santo realizava muitas maravilhas por intermédio deles, de modo que assim que o Evangelho era pregado, multidões de homens abraçavam ansiosos e voluntários a fé verdadeira de todo o coração. Ou seja, não havia necessidade de discutir, porque o assunto era corriqueiro, era natural, a manifestação era constante. Voltando, pastor, para o ponto de partida que o senhor citou de Atos 2, nós temos como o texto profético de Joel, o capítulo 2, mas eu queria lhe perguntar sobre um grande questionamento que há entre alguns teólogos sobre o nosso entendimento do texto de Números, capítulo 11, que vai falar sobre aquele chamado de Moisés em oração a Deus e sobre o descer do Espírito Santo sobre aqueles 70 homens, né? Nós podemos analisar aquele texto também como já um prenúncio daquela elocução que aconteceu daqueles anciões, já também como um prenúncio do que aconteceria juntamente com o texto de Joel? Bem, a Bíblia, como a gente sabe, é uma revelação progressiva, né, de Deus e daquilo que Ele deseja revelar de si ou de suas obras para o seu povo. Então, nós podemos afirmar que Números 11, 1 Samuel 19, que também fala da manifestação do Espírito sobre um grupo de pessoas que nem estavam, digamos assim, em total e plena comunhão com Deus, mas uma forma de juízo. Deus manifestou ali para provar a sua graça, a sua soberania, melhor dizendo, e o seu juízo. Então, o fenômeno de Números 11 evidenciou a manifestação do Espírito, ou seja, foi uma prova de que o Espírito realmente havia descido. Assim como em 1 Samuel 19, uma prova de que aquelas pessoas haviam recebido a manifestação do Espírito Santo. E a prova que temos na nova aliança, já em Atos 2, é de fato o falar em outras línguas pelo poder do Espírito Santo. Então, podemos sim, eu creio, como bons pentecostais, nós podemos fazer uso das Escrituras Sagradas, que já mostram há muito tempo, desde a antiga aliança, o poder de Deus podendo se manifestar em um grupo de homens e tendo a evidência ali a palavra profética. E aqui o falar em línguas. E um detalhe interessante também desse texto, pastor, de Números 11, é a questão da pessoa de Eldade e Medade, que não estavam dentro, mas... Lá no arraial? Isso, mas fora não também... Estavam na tenda, não estavam na tenda da congregação, mas também falaram. Profetizaram, e a gente também pode entender que isso, Deus também já desejava que todos pudessem receber esta graça, não só... Já é um pequeno sinal do derramamento abrangente, geral. E quando Josué não entendeu, e até teve ciúmes, conforme as palavras de Moisés, Moisés disse, quem dera, oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. Ou seja, Amém. Seria melhor que o Espírito se derramasse sobre todo o povo de Deus em qualquer parte, não é? Amém. E lá em Joel nós já temos também o prenúncio de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não quer dizer literalmente toda a humanidade, mas quer dizer pessoas de diversos tipos de nacionalidades, né? Toda a carne, pessoas de todas as nações, de todas as nacionalidades, como de fato vem ocorrendo nos últimos anos.
quando o movimento do Espírito Santo, o derramamento moderno, contemporâneo, começa lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, começa com um pequeno grupo. Começa com um pequeno grupo. E depois, denominações batistas, presbiterianas, luteranas, anglicanos e tantos outros vão buscar entender o fenômeno, e isso vai se espalhando por toda parte, sai da América do Norte, vai para a Europa, chega na América do Sul, chega especificamente no Brasil, em 1910, e hoje os pentecostais são aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo inteiro que acreditam nesse derramamento do Espírito e na atualidade dos dons espirituais. Pastor, em relação a esse termo que o senhor falou, pentecostal, qual é a diferença básica entre o pentecostal? Sabemos que não é bem simples, mas como o senhor pode discernir para os nossos irmãos a diferença entre pentecostal e neopentecostal? Porque muitos, sem esse entendimento, todos são pentecostais. Todos são neopentecostais. Há uma diferença aí bem grande. Bem, historicamente, os estudiosos do assunto dividem mais ou menos assim. De 1906, vamos pegar lá dos Estados Unidos, em vez de pegar aqui do Brasil. 1906, até a década de 1950 e 1960, nós tínhamos, basicamente, só os pentecostais clássicos. Ainda que não tivesse essa nomenclatura, porque não era necessária. Não existiam outros movimentos semelhantes, portanto, eram só pentecostais. Tanto é, pastor Naivo, que até a nossa igreja, a nossa denominação, não sei se tu já leste alguns documentos sobre isso, os títulos, as fachadas dos nossos templos era Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus. Isso ficou por muito tempo assim. Depois, com a organização de convenções, de estatutos, então se abreviou, por já se saber que toda Assembleia de Deus necessariamente é pentecostal, então ficou reduzido apenas Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas a identificação era essa, até 1950 e 1960. Em 1950 e 1960, surgem aquilo que os sociólogos e cientistas da religião chamam de deuteropentecostais, porque eles acrescentaram uma ênfase, que seria a ênfase da cura divina e a expulsão de demônios. Precisamente na década de 70, aí surge aquilo que nós identificamos hoje, aquele movimento que nós identificamos hoje como neopentecostalismo. Agora, isso eu apresentei a pontuação histórica. Agora vamos para a pontuação teológica. Teologicamente falando, o pentecostal crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática. O pentecostal clássico, o pentecostal propriamente dito, acredita que só há batismo com o Espírito Santo, com ou no Espírito Santo, quando há evidência do falar em outras línguas, do falar em novas línguas. Já o neopentecostal acredita que pode haver o enchimento ou a plenitude do Espírito sem a manifestação das línguas. Eles creem que, por exemplo, havendo alegria, uma alegria intensa, uma manifestação de lágrimas, por exemplo, uma emoção muito forte, pronto, está batizado com o Espírito Santo. Enquanto que o pentecostal
clássico, que é o nosso caso da Assembleia de Deus, ligada, a maioria delas, à CGADB e também os nossos irmãos da Convenção de Madureira, eles acreditam, como os nossos pais teológicos acreditavam, que é necessário, nós só podemos afirmar que houve de fato batismo com o Espírito Santo quando há a manifestação evidenciada pelo falar em línguas, ou seja, a manifestação física do falar em línguas. Então, essa, teologicamente, é a principal. Mas tem outras. Por exemplo, nós, pentecostais, acreditamos na graça de Deus através da oração. Nós acreditamos que podemos orar por uma pessoa doente sem necessariamente usarmos nenhum outro método além da oração. Já os neopentecostais utilizam, por exemplo, um copo de água ungida, utilizam, por exemplo, um lenço ungido, utilizam objetos como travesseiro ungido, flor ungida, e agora é tanta coisa ungida que as pessoas criam. No nosso caso, os pentecostais continuam com a mesma simplicidade da Bíblia Sagrada. A gente ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, a gente ora para Jesus curar, simplesmente impondo as mãos. E não é preciso nem necessariamente tocar na pessoa enferma. Basta orar com fé ou impor as mãos e, conforme a vontade do Senhor, Ele pode curar. Amém. Então, aí estão dois pontos, pelo menos 2 ou 3 que eu mencionei, que enfatiza a diferença teológica entre os pentecostais e os neopentecostais. E outro ponto, para encerrar essa resposta dessa pergunta, é que os neopentecostais, via de regra, enfatizam a teologia da prosperidade. Ou seja, tem mais ênfase nas coisas e bens materiais, na aquisição de bens materiais, da prosperidade material, do que na santificação, no fruto do Espírito, em uma vida de testemunho perante o mundo, ou uma vida de dedicação, devocional, uma vida piedosa diante de Deus. Ou seja, o neopentecostalismo não enfatiza essa necessidade. E nem enfatiza a necessidade de aprofundamento no estudo da palavra de Deus. O neopentecostal, geralmente, via de regra, se conforma simplesmente com o louvor bem emocionado e até extravagante, como alguns usam essa expressão, a dança e outros movimentos, sem o embasamento total na palavra de Deus. Eu acho que também um ponto interessante, pastor, é também a relação entre a principal foco da obra de Cristo, que é a salvação do pecador. A gente vê pouca Bem ênfase lembrado. também. Bem lembrado. O neopentecostalismo dá pouquíssima ênfase àquilo que nós mais enfatizamos, que é a salvação. Porque o pentecostal entende, eu creio que, pastor Nairo, que o ponto principal está no entendimento da finalidade. Para que Jesus nos batiza com o Espírito Santo? Para quê? Jesus deixou isso claro em Atos 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto os apóstolos entenderam isso, os primeiros crentes entenderam isso, e graças a Deus que os primeiros pentecostais também entenderam isso. Tanto é que a evangelização no Brasil explodiu, avançou significativamente a partir dos movimentos de evangelização dos pentecostais que percorreram todo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e encheram, de fato, a nação
com a mensagem do Evangelho. Muito bem lembrado esse detalhe que tu agora colocou. Basta a gente ligar a TV nesses canais que são liderados pelas igrejas neopentecostais, que a gente não vê nenhuma menção à questão de arrependimento, em questão da salvação, de vida eterna, é apenas aqui. Pois é, e também eles não gostam muito de pregar arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo. Não se fala nisso. A questão venha para cá e você vai prosperar, venha para cá e você vai enricar. Ok, então a última pergunta que respondemos foi sobre a diferença entre o pentecostal e o neopentecostal. O que caracteriza cada grupo, não é isso? Isso. Foi bem respondido. E aqui o irmão Wellington, professor Wellington, ele de São Luís e agora está em Bacabal, né? Ele colocou aqui um comentário interessante. Estamos carentes de novas visitações do Espírito. Para reforçar essa pergunta, eu creio, pastor, que há uma falta de ensino ou de uma ênfase na pregação pentecostal. Nós temos visto alguns pastores enveredando por outros rumos da mensagem bíblica e, consequentemente, algumas igrejas têm ficado um pouco ausentes de manifestações de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais. Eu queria que o senhor comentasse sobre esta ausência da manifestação nos últimos dias. Pastor Nairo e demais internautas, nós sentimos há muito tempo esta necessidade na nossa própria igreja, devido à igreja ter, eu não sei, eu acho que existem várias causas. A primeira delas é que muitos dos nossos pregadores passaram a enfatizar aquilo que emociona, aquilo que chama muito a atenção, e deixaram de enfatizar um ponto doutrinário, porque para nós, assembleianos, os pentecostais clássicos, batismo com o Espírito Santo é uma doutrina fundamental. Inclusive está aqui na nossa declaração, que é o nosso cremos, que é onde está resumido os 16 pontos da nossa doutrina. Aqui está muito clara, especialmente, vou procurar aqui o artigo, é o artigo de número 11, está aqui neste livro, que é um dos que nós escrevemos sobre o assunto, está bem claro. Cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Jesus Cristo, mediante a evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Ou seja, é necessário que continuemos pregando e ensinando sobre este assunto para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, nossos jovens, para os casais da igreja, para os obreiros da igreja, finalmente para toda a igreja. O assunto não pode deixar de ser pregado, porque é uma bênção de Deus para a igreja, é uma capacitação de Deus para a igreja e é uma promessa. É uma promessa. Nós não podemos abandonar esta pregação, pois, de fato, ela tem sido a força motora, digamos assim, o motor do movimento pentecostal, é o batismo com o Espírito Santo. É a evidência dos dons, da atualidade dos dons, que infelizmente muitos têm pensado totalmente o contrário e têm esquecido esta bênção tão valiosa, e muitos não têm buscado o batismo com o Espírito Santo. Houve uma época
em nossa denominação, isso no âmbito de Brasil, qualquer lugar, que o batismo com o Espírito Santo era tão natural que praticamente em qualquer culto, crentes eram batizados com o Espírito Santo. Aí alguém pode perguntar, então por que Jesus não está batizando do mesmo jeito? Na verdade, ele continua sendo batizador. Ele ainda batiza, mas é preciso haver quem busque. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. É preciso ter sede, é preciso alguém querer, é preciso crer, é preciso buscar. E para que alguém tenha sede, para que alguém busque, para que alguém sinta esse forte desejo, é preciso que o assunto seja pregado, seja ensinado, seja enfatizado e não pode ser de fato nenhum, de modo nenhum, negligenciado. Juntamente com o que o senhor falou em relação à pregação, eu também coloco o que Paulo fala sobre procurar com zelo, né, pastor? Os melhores dons. E o Buscar com batismo com o zelo. Espírito Santo também é um dom. O batismo com o Espírito Santo não está naquela lista que a gente geralmente agrupa em 1 Coríntios 12, em Romanos capítulo 12, em Efésios 4, 11, 1 de Pedro 4, 10 e 11, onde estão as principais listas de dons, dons de manifestação espiritual, dons de serviço, dons ministeriais, mas o batismo com o Espírito Santo tanto é citado como um dom, como também é crido por grande parte dos pentecostais como a porta para outro Espírito Santo. Pastor, a gente ainda tem acho que uns 10 minutos, que é 1 hora, mas eu queria que a gente falasse sobre um dos pontos principais, que é o falar em línguas. E eu gostaria que o senhor nos explanasse, eu sei que é um assunto que não dá para falar em poucos minutos, mas o texto de Atos, capítulo 2, a questão das línguas estranhas como evidência. Alguns argumentam que ali eram línguas nativas, outros que eram línguas espirituais. Como nós podemos entender melhor e de forma bíblica o texto de Atos 2? O certo é que em Atos 2, Deus manifestou o seu poder de tal forma que os discípulos que foram cheios do Espírito Santo falaram em outras línguas. Mas o próprio texto vai dizer que as pessoas daquelas, no mínimo 15 nações que estavam presentes ali, 15 nacionalidades, entenderam plenamente o que os discípulos falavam lá no cenáculo no dia de Pentecoste. Então, é uma referência clara à xenolalia. Mas, em 1 Coríntios 12 e 14, especialmente esses 3 capítulos ali, o capítulo 12, parte do capítulo 12, ou quase todo praticamente, e o 14 todo, que vai falar da regulamentação dos dons, especialmente do falar em língua, aí fica claro a glossolalia. Ou seja, há uma manifestação de Deus, tanto para usar os discípulos lá no início, para falar uma língua que eles não estudaram, que eles não conheciam, que eles não pesquisaram, que eles não prepararam-se para falar, embora houvesse quem entendesse ali naquele momento, mas é uma manifestação espiritual. Está acontecendo um fenômeno, coisa que nunca havia ocorrido antes daquela forma, daquela natureza. E as línguas, portanto, estão evidenciadas no Novo Testamento, na teologia de Lucas, é muito claro. Marcos também falou sobre isso. Lá no último capítulo do seu evangelho, Jesus prometeu, falarão novas línguas. E Jesus, ao falar do batismo com o Espírito Santo, fala do revestimento de poder e diz, vocês serão batizados
não muitos depois desses dias. E quando o batismo ocorre, então há o maravilhoso fenômeno das línguas. Sendo que ali em Atos existe uma clara menção do texto que os discípulos falaram idiomas conhecidos da terra. Mas ao chegar lá na carta de 1 aos Coríntios, Paulo menciona língua dos anjos, Paulo menciona o fenômeno espiritual da glossolalia, que, nesse caso, são línguas desconhecidas, línguas dadas pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus, em sua soberania, deu essa forma de evidenciar a manifestação do seu Espírito. É bem verdade que há muitas críticas, que há muitas colocações contrárias, inclusive por alguns cristãos conservadores, não diria nem conservadores, históricos, como eles gostam de ser chamados, ou tradicionais. Uma vez eu fui chamar um pastor amigo de outra denominação de tradicional, ele disse: não, pastor, eu não sou tradicional, eu sou histórico. Eu disse: então, tudo bem. Foi corrigido o assunto. Temos muitos amigos de outras denominações. Mas a verdade é que Deus manifesta o seu Espírito ainda hoje, tanto no batismo como através dos dons. Tanto é que a Bíblia menciona em diversas ocasiões a manifestação do Espírito, e nós temos milhões de pessoas testemunhando deste fato. Ora, irmão Nairo, se fosse um crente aqui no Brasil, outro lá na Índia, outro lá no Paquistão, de 10 em 10 anos, a gente ouvisse falar alguma coisa sobre o mover do Espírito Santo com evidência do falar em línguas, bem, a gente poderia dizer: será que é? Será que realmente é? Ora, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. No meu caso, quando eu estava orando para Jesus me batizar com o Espírito Santo, e eu orei um bom período, eu fui batizado com o Espírito Santo com 17 anos de idade, eu passei aproximadamente um mês, sentindo uma forte emoção espiritual que eu não sabia explicar. Na maioria das vezes, quando eu me ajoelhava para orar, eu já estava chorando. Muito quebrantado, muito emocionado. E chegou a festa tradicional da igreja, a festa costumeira, ordinária da igreja, no mês de setembro de 1985, e eu estava lá, participando de todos os trabalhos. E cada pregação que eu ouvia era como se um martelo estivesse quebrando tudo dentro de mim, e eu plenamente quebrantado na presença de Deus, até que chegou o domingo à tarde, quando o Espírito de Deus se manifestou na minha vida, de forma que eu falei em outras línguas pelo poder do Espírito Santo. O fogo acendeu e nunca mais se apagou. Olha, de 85 para cá já tem uns dias, né? Eu já não tem tinha nem uns dias. nascido. Pois é, você não tinha nem nascido, não? Rapaz, então tu é muito novo. Meu Pois é, pastor, então, sim, só para... A gente tem alguns minutos, porque dá 1 hora ele cancela, ele fecha, né? Só para sim. reforçar a sua palavra, nós temos base bíblica, nós temos base histórica com os nossos pais da Histórica igreja, e nós temos as evidências na igreja, através da igreja, da e a nossa continuidade experiência dos dons. pessoal, minha e tua. Isso, a nossa experiência. Isso. E um Pastor, detalhe, pastor. Sim, pode falar. a última pergunta que eu ia fazer era sobre a questão das línguas. Em relação às línguas e o dom de profecia, por exemplo. Algumas pessoas saem de sua consciência, algumas pessoas ficam alienadas, algumas pessoas não sabem o que estão fazendo. Essas pessoas verdadeiramente são revestidas pelo Espírito Santo. É emoção? O que a gente pode entender? Pode-se imitar línguas?
Pastor Nairo, este é um dos dons que pode ser imitado. Só existe um dom que não pode ser imitado. É o dom do discernimento de espírito, porque o próprio Espírito Santo discerne a origem de qualquer espírito, de qualquer manifestação. Então, infelizmente, há muitos exageros, infelizmente, há muitos emocionalismo, manifestações de emoções deturpadas. Muitas pessoas não têm base bíblica e criam movimentos e dizem que isso é obra do Espírito. Mas nós sabemos que, em muitos casos, não passa de emoção. Aqui eu tenho uma pequena anotação que foi feita, inclusive, pelo pastor José Gonçalves, nosso amigo que escreveu já bastante sobre isso. Ele diz que precisamos entender sobre línguas o seguinte: não é uma experiência transcendental, ou seja, você está na sua própria consciência. Você não sai da sua consciência. Você não fica parecendo que está doido, alguma coisa. Não, você está consciente. Acontece que você não controla, naquele momento, a sua língua, porque você vai falar, vai glorificar a Deus, e sai uma língua que você não estudou, que você não conhece, que você não conhecia. Essa evidência não confere status, não serve como substituto para o crescimento espiritual, não tira a nossa racionalidade, não elimina a nossa falibilidade, nós continuamos como seres humanos falhos, não elimina nosso bom senso, nem serve de substituto para a leitura da Bíblia, para o estudo da Bíblia, e não deixamos de ser seres humanos comuns. Agora, é importante notarmos que Deus nos deu ferramentas, ainda bem, pastor, que Deus nos deu ferramentas para mantermos o equilíbrio e para notarmos quando existe alguma manifestação estranha, seja da carne, da mente humana, ou seja, do maligno, tentando trazer confusão no meio do povo de Deus. Por isso é que são importantes palestras como essa, estudos como este, para fortalecer a nossa fé, o nosso conhecimento. Eu creio em profecias. Pela graça de Deus, Ele já falou comigo através de profecias que se cumpriram, que se cumprem. Ele fala conosco. Claro, não pode se ausentar do crivo da palavra de Deus. Tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, nós, como pregadores da palavra de Deus, como ensinadores da Bíblia, não podemos deixar de crer na evidência atual dos dons do Espírito. Ele ainda dá revelação, ele ainda dá visão, ele ainda fala em profecias, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Jesus continua curando. Todos os dons são atuais, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. A verdadeira Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal clássica, que mesmo a gente não fazendo parte daquele culto show, daquela coisa de espetáculo, com a nossa simplicidade, nós cremos na palavra de Deus, cremos no batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em novas línguas e na evidência atual da manifestação dos dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Meu pastor, nós temos aí 3 minutos. Eu queria que o senhor desse uma palavra final aos nossos irmãos, à igreja, em especial em relação a esse momento que estamos passando. Sabemos que Deus é soberano. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos irmãos. E o pessoal está pedindo aqui uma continuação. Depois a gente vai marcar uma outra oportunidade. Um outro momento, né? Porque tem muitas perguntas. É muito bom. Inclusive sobre dons. É muito interessante. Isso, tu pode logo até focar direto dons. Eu já estou anotando aqui as perguntas, entrar, né? E a gente vai falar muito. Não deu tempo de entrar sobre dons. Então, meu querido internauta, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, eu sei que o momento é difícil para todos nós, eu sei que esse momento pegou muita gente de surpresa e há muitas pessoas emocionalmente abaladas e doentes fisicamente e alguns
estão até mesmo com a sua fé fragilizada por causa dos acontecimentos que têm ocorrido nos últimos dias. Mas, no nome do Senhor Jesus, e com base na palavra de Deus, podemos dizer a você: fique tranquilo, porque Deus não perdeu o controle. Ele continua assentado no trono. Ele foi Deus, Ele é Deus, Ele será Deus. Ele nos deixou a sua paz e nós podemos ter a paz de Deus no meio da pandemia. Nós podemos ter a paz de Deus ainda que enfrentando dificuldades, até mesmo impedidos de estarmos em nossas congregações, em nossas casas de oração, como é sabido de todos nós. Mesmo assim, podemos estar em paz com Deus, porque está escrito na palavra que Deus nos dá a sua paz em todas as circunstâncias. Se Ele nos dá a sua paz em todas as circunstâncias, no meio da pandemia, nós podemos ter paz com Deus. E o melhor de tudo é podermos confiar no cuidado de Deus. Ele cuida de nós como amigo, Ele cuida de nós como vigia, Ele cuida de nós como um pai, Ele cuida de nós como uma mãe, Ele cuida de nós como médico, Ele cuida de nós como bom pastor, Ele cuida de nós como Deus zeloso e amoroso que Ele é e que Ele sempre será. Descanse, não se aflija, creia de todo o coração. A tempestade vai passar, a noite escura dará lugar a um novo dia, o sol brilhará outra vez e você verá isso e glorificará o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, pastor Raifran. Mais uma vez foi uma honra estar com o Senhor. Obrigado por atender o nosso convite. E que Deus possa abençoar continuamente seu ministério, sua família. E que brevemente possamos estar novamente juntos aí, se Deus permitir. Eu creio que Ele vai permitir. Vamos marcar aí. Dá o nosso abraço aí ao pastor Oséias. Amém. Banda e toda a família. Que Deus abençoe. Amém. A Agnes está mandando um beijo para o senhor, Agnes. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor. Pai do Senhor. Amém. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.